la 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la ya, la 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la ya. Esta nova oração é uma canção de vida, pelo sangue da ferida no chão, que não cicatrizará, nem tampouco deixará de abrir a rosa em nosso coração. Como é que se começa um programa com uma música tão bela, né? Do nosso amigo César Teixeira. E na verdade nós colocamos essa música para poder homenagear outro grande amigo nosso, outra pessoa que hoje partiu, né? Coração Latina, nós queremos lembrar, registrar, meninas, uma lenda viva que hoje se foi, o velho Mané, Manoel da Conceição, um líder nato, um homem da terra, que nunca saiu da terra, um homem que enfrentou a ditadura, um homem que foi maltratado, um homem que foi perseguido, pelo simples fato de acreditar que o homem tem direito ao seu pedaço de terra. E veja, Manoel perdeu uma perna. Eu me lembro que nós estávamos em Nova York, aqui do Maranhão, e Manoel, lá nos Cambonianos, e Manoel me contou essa história, porque eu tinha muito interesse de saber. Eu fotografei muito Manoel da Conceição. Manoel da Conceição foi fundador do PT, foi da Liga Camponesa, foi o homem que deu sentido aos sindicatos rurais no Maranhão. Era um homem valente, mas era de uma figura dócil. E Manoel me contou que deram um tiro de propósito na perna dele. Não foi acidente, não foi na hora do enfrentamento, não. Ele já estava preso, algemado, durante o governo de Zé Sarney, e deixaram ele jogado numa cela para a perna dele necrosar. E ele perdeu a perna. Mas ele não perdeu uma coisa. Ele não perdeu a dignidade. Ou seja, para os que hoje respiram, né, a liberdade, para os que hoje acreditam que o presente nada deve ao passado, fica aqui a belíssima história de Manoel da Conceição. Muitos fatos eu vivi junto com Manoel, muitos fatos eu registrei de Manoel, na verdade. Lembro muito quando ele recebeu o título de honoris causa na UFMA, e o reitor, com sua imbecilidade, não aceitou entregar. Teve que ir um vice-reitor, né? Nós estávamos lá. Manoel muito mal sabia falar, muito mal sabia escrever, mas sua resistência e seus atos deixam para nós uma certeza muito grande, é que os governos não respeitam a população. E somente a força, somente a pressão. Isso não é Brasil, não, isso é no mundo inteiro, né? Você diz, a Europa é civilizada. Eu me lembro, uns anos atrás, escreveram uma frasezinha lá na lei da educação,
e os subúrbios vieram para Paris, né? Os subúrbios de Paris vieram para o centro de Paris, que era muito interessante. Você olhava carros queimados, polícia levando porrada, povo apanhando, mas você não via um patrimônio, um poste histórico quebrado. Nós já somos um pouquinho diferente, a gente já quebra tudo. Quando o povo se revolta no Brasil, né? Até porque não se respeita o patrimônio histórico, então não há esse problema muito, né? Se os governantes não sabem manter um patrimônio como esse. Mas o Manuel deixa para nós essa bela história de que a terra é para o homem, a terra é para a família, a terra é para plantar, a terra é para alimentar, né? Numa terra em que a OAB do Maranhão defende os latifundiários, né? Numa terra em que nós tivemos o maior êxodo da história desse país, com 1,5 milhão de pessoas expulsas das suas terras, por causa de uma simples lei feita no governo Sarney, em que deu as terras para as grandes empresas de fora. Depois veio o latifúndio, né? Essas empresas cortaram toda a madeira, que nós somos pela Amazônia, e depois foi vendido, né? Essas próprias empresas que receberam de graça venderam as nossas terras para latifundiários. Ou seja, nós temos mais terra para pasto, mais terra para boi, hoje já tomada, né, pela soja, que também continua a expulsão, e esse governo não faz nada, em nenhum sentido, porque a agricultura familiar não existe, né? Existem as políticas de fortalecimento, mas não de proteção. Pode até capacitar, tem lá uma meia dúzia e tal, não sei o que. O Rodrigo Lago tenta de todas as formas, né? O ex-secretário lá, que é até deputado, na verdade, Dalmo Soares, eu gosto de dar o nome das pessoas. Ele, na verdade, usou a secretaria para se eleger. Nada mais do que isso, porque ele nunca teve compromisso nenhum com os homens da terra. Ou seja, nós não protegemos quem pode conservar, quem pode manter as florestas, as nascentes. Quando tudo acabar, quando a terra secar, só vai ficar o quê? As histórias. E Manuel nunca vai secar. Manuel nunca vai deixar de ser uma corrente. A da melhor água, a água mais fresca. Hoje Manuel já está lá com Neiva Moreira, com Jackson Lago, né, com os grandes líderes que o Maranhão teve. Fora isso, não tem nada. Tem uma meia dúzia de pataca de políticos que acreditam que foram alguma coisa. Uns porque foram até presidente da República e não foram nada. Você só é alguma coisa nessa vida se você cuidar das pessoas. Se aquela família disser, ele me respeitou, ele defendeu o meu direito. Vai lá, Manuel. Fica as melhores lembranças, fica as mais belas fotografias. Hoje eu olhei nas redes sociais, quantas fotografias minhas reproduzidas e nenhum crédito. Nenhum crédito. Mas tudo bem. O importante é homenagear. Então, meninas, começando então, né, tristes, mas contentes em saber que nós tivemos o Manuel da Conceição para poder ser história digna do Maranhão. Vamos lá? Vamos brincar um pouquinho? Vamos ver o que hoje nós vamos falar? Né? Isso.
Olha, eu vou começar aqui a pauta que vocês construíram aqui, entendeu? Eu vou começar de baixo para cima, né? Já que o Manuel era o último assunto, né? Porque as meninas constroem a pauta começa um dia antes. Olha, interessantíssimo foi o almoço do vice-governador ontem aqui numa peixaria, né? E reuniu um monte de deputados, um monte de vereadores e tal, e eu tentei entender qual era o sentido desse almoço, né? E fui bisurar, claro. Imagina que a gente vai perder. Podia ter perguntado diretamente, porque indiscutivelmente ainda o vice-governador e o Everton, né, ainda atendem a imprensa. Ainda são candidatos. Né? Como o Flávio Dino atendia a imprensa, como o Flávio Dino conversava com a gente, até de madrugada, tirava todas as dúvidas, nós não precisávamos ficar de intermediários no meio. Mas o poder tem essas coisas, mas já eles são candidatos de novo, né? Já vão ter que conversar de novo com a imprensa, vão ter que se entender com a imprensa. Apesar que eles não são violentos, não são agressivos com a imprensa, como a gente está vendo hoje em dia, né? Que nos assusta muito essa coisa. Mas eu descobri que o negócio todo, na verdade, era o vereador Paulo Vitor, que nós adiantamos aquele assunto, da antecipação da eleição na Câmara. E o Paulo Vitor era que estava fazendo os convites em torno do Brandão, porque parece que o Brandão bancou mesmo, assumiu que o Paulo Vitor vai ser o candidato dele da Câmara, né? O Gutenberg parece que vai ser o candidato do prefeito, e ninguém está perguntando muito aos vereadores não, estão lá em cima, né, tentando já conquistar os votos. Eu acho uma loucura, porque daqui para abril, né, segurar voto daqui para abril é impressionante. Ou tem muito dinheiro, ou tem muita obra, porque são muitos meses para ficar bancando uma campanha, né? Vou começava lá em dezembro, em janeiro, mandava cestas bonitas lá para os vereadores, entendeu? Prometia as obras. Mas olha, eu não vou escancarar a coisa não, né? Mas assim, é impressionante como estão oferecendo coisas para os vereadores. Eu consultei 8 vereadores. E todos me contaram a mesma coisa, pelos mesmos valores, entendeu? Então assim, quem começa uma campanha oferecendo 250 mil, oferecendo asfalto, é porque já inflacionou o mercado. O Osmar deve estar se divertindo horrores. Tá nem aí. Vai fazer o quê? Né? Já que querem faltar ao respeito, porque eu acho falta de respeito, sinceramente. Aí Paulo Vitor e Gutenberg, que nós ainda vamos trazer eles aqui para entrevistar, eu acho de uma deselegância absoluta. Deixava chegar perto, né? Parece que o Osmar não é o presidente. Sim, o Osmar é o presidente de fato. Como é que se começa uma campanha dessa? E eu queria saber onde é que eles estão arrumando esse dinheiro todo. Onde é que estão... Porque se começar uma coisa por 250, quando chegar em abril, isso aí por baixo está valendo R$1 milhão. Então isso é grave, isso precisa se levantar a anteninha para ver de onde é que estão tirando esse dinheiro todo, né? Como é que faz? E o Eduardo Braga está deixando a corda esticar. Não tem problema, podem oferecer à vontade, né? Vamos com calma, gente, vamos com calma. A imprensa investigativa ainda existe. As redes de informações ainda existem. A imprensa com credibilidade ainda existe. E vocês não podem fazer nada quanto a essa imprensa. Entendeu?
porque a gente sabe muito bem que a gente só pode falar as coisas aqui quando a gente tem a comprovação. Peguem devagar. Não sejam pessoas sedentas pelo poder, né? Olha, só passando aqui rápido, né? Parece que a Carmen Lúcia mandou, né, o Aras abrir uma apuração do ataque do Bolsonaro às urnas. Ou seja, o Procurador-Geral do Ministério Público Federal, o Aras, aquele que não estava nem na lista tríplice, aquele que foi reconduzido agora, aquele que envergonha o Ministério Público Federal, entendeu? Eu nem digo que ele é um cara medíocre, porque o cara ser procurador, ele não pode ser medíocre, ele tem que ser um cara que estuda, que se atualiza, mas ele é medíocre a partir da hora que ele não entende que o Ministério Público não é um poder, né? Mas tem o seu papel fundamental, né? De ser guardião de todos os processos, é quem acusa, é quem pede a investigação, é quem investiga, é quem fiscaliza, junto com os outros institutos também que têm esse mesmo papel, mas eles têm um papel muito maior. Eles estão lá sentados a nível de justiça igual lá, junto com o OAB, junto com o Ministério, com a Justiça Federal, em todas as instâncias. Mas parece que o caboclo está levando uns acochos. Ele estava achando que o Bolsonaro ia proteger ele, e os ministros estão colocando ele no lugar dele. Porque ele responde aos ministros. Ele não responde ao Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem que investigar o Bolsonaro. É o contrário. Ele não é guardião do Bolsonaro ou de qualquer outro político. Não, ele é guardião para a justiça. Então eles colocaram. E o Bolsonaro sentiu o golpe, né? Já está vitimizando o processo, meninas. Já está dizendo que vai ter. Como é que ele disse aqui, meu Deus? Ele disse. Bolsonaro diz ter um problema sério mais à frente. Ou seja, já ele vai dizer para toda a sua legião de fãs: ele é um artista. Eu dou o maior valor para esse Bolsonaro. Esse Bolsonaro é olha. Se ele não tivesse brigado com a Globo, ele estava incluído aí na próxima novela, né? E olha que já estão fazendo novela sem máscara, então não seria o mascarado, né? É uma beleza. Nós precisamos trabalhar essa questão. Olha, parece aí, meninas, que vai ter o Lençóis Jazz Blue Festival. Agora, mês que vem. Legal vocês fazerem aqui, né? Vocês vão fazer entrevistas aqui com esse pessoal? Não, mas façam essa proposta de pauta. É muito bom, né? Eu acho que vem a do Boc aí. Do Boc é tudo, na bossa, entendeu? Estarei lá, é verdade? Então, gente, interessantíssimo um vídeo que eu recebi, mandei para vocês, que me mandaram, o Coronel Monteiro, né? Que é o representante maior do Bolsonaro no Maranhão, né? Cuida lá do SPU, desobedece toda a Justiça Federal aqui no Maranhão, porque assim, o SPU cobra aquele negócio costeiro, que não pode mais ser cobrado, mas ele diz que pode, né? Se você está a tantos metros da praia e tudo mais, eu mesmo fui vítima disso, né? Eu consegui uma liminar e eles cobraram 2 vezes. Agora a última vez eu tive que pagar o cartório, porque eles correram para tirar, porque nós entramos com uma denúncia contra o SPU, né? Lá avisando o juiz que não estava mais uma vez sendo obedecido à Justiça Federal. Eles retiraram, mas não pagaram o cartório. E para você limpar seu nome, você tem que tirar.
Ou seja, uma figura desnecessária na nossa vida, né? Com todo respeito, me encontro com ele, a última vez que eu me encontrei faz 50 anos. Né? É um coronel de linha dura, né? Que acredita que a ditadura vai voltar, e se a ditadura voltar, ele vai ser o coronelzão do Maranhão. Tá? Mas também, se não voltar, ele vai para o ostracismo. E ele está reclamando que o Flávio Dino está inaugurando, junto com o Lula, 2 obras que têm o dinheiro do governo federal, que é a extensão da litorânea, veja só, e aquela ali na Ilhinha, antes de chegar por debaixo da ponte, né, não fizeram ali um negócio, uma obra e tal. Tinha até uma obra interessante do outro lado, que foi na época do Rubem Júnior, da CECID. Essa também desse lado que dá para a costeira, que vai ficar super bonito ali, urbanizaram e tudo mais. Só que urbanizaram, mas não mudaram a vida das pessoas. As pessoas continuam pobres lá. Né? Ajeitaram e tal, tiraram as palafitas, as pessoas ajeitaram suas casas, sei lá como é que foi feito isso. Mas as pessoas continuam pobres ali. Né? Tem que levar, urbanizar, né, uma área linda, aquela coisa toda. Já foi um erro construir aquele bairro naquela época. Foi politiqueiro a coisa, né? E ele está reclamando que o dinheiro é do governo federal. Coronel Monteiro, deixa eu explicar uma coisa. O dinheiro é meu. O dinheiro são dessas meninas. O dinheiro talvez seja até seu, que eu não sei nem como é que é seu desconto de imposto de renda. O senhor já deve ser aposentado. O senhor não é dono de dinheiro. O governador Flávio Dino não é dono de dinheiro de ninguém. O Bolsonaro não é dono de... O dinheiro é nosso. Vocês são empregados nossos. Vocês são contratados para cuidar, muito mal, diga-se de passagem, das nossas coisas. Porque se for comparar o governo do Flávio Dino, aí nós temos que ser justos. Nós podemos até criticar certas atitudes políticas do Flávio, mas administrativa não. Porque com toda essa crise, o cara não parou de inaugurar uma escola, estrada, hospital. É uma loucura. Eu às vezes me pergunto de onde é que vem tanto dinheiro. Ou o Maranhão era tão rico e a gente não sabia, se roubava tanto, ou o Flávio Dino sabe transformar, né, a água em vinho. Só pode ser. Então, Coronel Monteiro, se abaixa aí, se diminua. O dinheiro não é do Flávio Dino, o dinheiro não é seu, o dinheiro não é do Bolsonaro, não é do governo federal, o dinheiro é nosso. Estou dizendo que o senhor também não a cada pãozinho que o senhor compra, o senhor está pagando imposto. Mas vamos mudar essa língua. Nós precisamos traduzir, meninas, para a população que a população não tem direito. Eles é que têm deveres. Nós precisamos mudar essa relação. Né? Eu adoro quando as pessoas agradecem. Olha, eu agradeço o prefeito, eu agradeço o governador por botar uma escola, uma praça. Agradece. O governador é que devia agradecer, o presidente é que devia agradecer. Entendeu? Por darem uma chance deles poderem fazer alguma coisa pelas pessoas serem necessárias. Nós precisamos mudar a mentalidade desse país. É um subalterno, é um tal de doutor, né? Por isso que eu digo que as pessoas me respeitam na frente, nas costas não. Olha, queriam congelar o piso salarial dos professores. O governo Bolsonaro queria... Tem perguntinha aí? Hein? Não tem. E hoje a gente esqueceu de falar porque eu estava muito emocionado com essa coisa, né? Queriam congelar o piso salarial no Congresso. Foi rejeitado. Até porque eles sabem que a opinião pública dentro do círculo dos professores destrói qualquer político. Professor é uma turma unida. Professor está dentro da escola, está dentro da comunidade, está dentro da família. Professor, quando... né? Por que o Flávio Dino flutua como
um essencial no meio dos professores, porque soube respeitar, porque é professor também. Flávio, inclusive, é professor de direito. Não sei se dá aula, mas acho que nem dá mais. Mas nós temos, para, se eu não me engano, para 20 horas, né, nós temos o maior piso salarial do Brasil. E ele subiu todas as categorias e tal. Gente, o vereador, né? O vereador, deixa eu ver até o nome desse vereador aqui. Eu adorei essa coisa aqui. Gente, tem cada coisa, né? Que é falta do que fazer. Eu até gosto desse rapaz, Álvaro Pires. Olhei ele uma vez, quando eu estive lá fazendo uma matéria na... Ele propôs uma coisa incrível, que o dia do aniversário de São Luís fosse antecipado para o dia 6. Porque como o dia 7 é uma terça, a segunda seria feriado, porque... Eu vou até ler aqui, para não ser injusto, que eu vi aqui, né? São beneficiados, deixa eu ver, de quebra de semana, diz que afirmou contribuir com os trabalhadores, estudantes e empresários não terão uma quebra de semana. Eu acho que até devia acabar esse negócio de feriado. Na boa. Devia acabar esse negócio de 7 de setembro, que isso é uma grande piada. Devia acabar esse negócio do aniversário da cidade. Datas religiosas todas. Entendeu? E mudar. Bota essas coisas dia de domingo. Pronto. Né? Pra que tanto feriado? O Brasil é o país do feriado. Que loucura. Mas olha, mas é falta também do que fazer, né? Gente, deixa eu falar uma coisa. Senado Federal parece que está muito parecido com o STF, né? E em relação ao Bolsonaro. Em que sentido? A indicação do Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, segundo fontes, teve uma influência forte e mandaram parar por causa da saliência do presidente da República em relação aos senadores, atacando os senadores e o Supremo Tribunal Federal. Será que nós vamos ter uma surpresa em que o indicado do presidente da República não vai passar na sabatina do Senado? Olha, eu acharia perfeito isso. Eu acharia isso perfeito. Sabe por quê? Porque é só um ritual, é um proforme. Você está entendendo? É uma coisa assim, todo mundo sabe que o cara vai passar. Todo mundo sabe que o cara vai passar. Eu não me lembro nem se o voto dos senadores, né, lá a comissão, se é secreto. Deveria estipular lá o plenário e secreto. Entendeu? O cara vai lá, fala o que ele vai fazer, né, e tal. Todos falaram o que fazer, fizeram tudo ao contrário. Minha amiga, depois que bota aquela toga... Tu conhece a capa do Batman? Depois que bota aquela toga, fica pior do que presidente da República, do que governador, do que deputado federal. Fica que ninguém suporta. Acha que é um notável, né? E de vez em quando alguém tem que dizer assim: cara, não olha muito pro céu não, que tu não é Deus. Mas são semideuses. É impressionante o que é o Supremo Tribunal Federal. Eu dou até às vezes razão para esses bolsonaristas, porque vai ao interesse. Sem esquecer uma coisa, o Lula está hoje no Maranhão, né? O Lula está hoje no Maranhão. E o mesmo tribunal que julgou que o Moro estava correto, né? Foi o mesmo que libertou o Lula. Se o Lula era culpado ou não, eu não vou entrar nesse mérito, mas uma coisa é verdade. No dia que o Supremo sentiu que podiam fechar o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o seu Bolsonaro com suas questões de golpes, né? O que aconteceu? Primeira coisa que o Supremo fez, disse: não. O Moro tem as gravações,
O Moro não foi feito perícia, não foi apurado nada. O que o Moro fez. Né? O Moro é uma piada. O Moro é uma grande piada. Desde o primeiro dia que apareceu esse Moro, eu sempre dizia isso. Esse cara é uma piada. Ele é um engodo, né? E os bestas tudo, Moro. Sabe o que era isso? Sede de vingança. Porque ninguém aguenta mais ser roubado. Eu estou esperando aí começar a explodir os escândalos do governo de Bolsonaro. Minha amiga, quando isso começa, é um negócio fantástico, meninas. Lamentável, claro. Porque quando você rouba R$1, que seja, você está roubando o futuro de todos nós. Né? Ou melhor, você está tirando o direito do presente. Porque já que roubou, hoje, nós estamos já pagando o preço por causa disso. Mas olha, tá aí que eu pagava para ver. Né? Gente, o nosso ministro da Educação, veja só, tu sabe o nome dele? Nem eu. Vamos olhar aqui como é o nome do ministro. É Milton Ribeiro, pastor, radical, ultradireita, tudo que tem direito. Ele podia ser tudo isso, desde que ele entendesse que ele era empregado. Que ele não está lá para achar, ele está lá para fazer. Ele simplesmente, né, ele até resgatou o Romário, aquele jogador de futebol, que eu nem me lembrava mais que o Romário era senador da República. Imagina, Romário, senador da República, me poupem, pelo amor de Deus, que tem um cara desse? É só paixão por futebol mesmo. E aí, o cara afirma o seguinte, que os alunos com deficiência atrapalham as aulas das outras crianças. Isso me lembrou muito, ministro. E olha que eu sou de família germânica, de um lado e do outro. Isso me lembrou muito os nazistas, aquele horror que nos envergonha até hoje. Porque os descendentes de alemães têm vergonha. De vez em quando aparecem uns débil mentais lá, né, os skinheads, aqueles imbecis. Tem que levar porrada e ir pra cadeia mesmo, acabou. Entendeu? Isso me lembrou o nazismo, que botava judeu, pessoal de ciganos, né, negros e pessoas com deficiência no forno. Eram os padeiros de vida. Ou seja, me perdoe aí, ministro, mas imbecilidade se responde com agressividade. Não seja imbecil, pelo amor de Deus, né? Não seja imbecil. Fora que ele disse, vocês fizeram universidade, né, meninas? Tá bom. Foi particular ou foi particular? Legal. Com certeza os pais de vocês lutaram muito para pagar, porque eu sei que nenhuma de vocês duas é rica. Meninas, ele diz o seguinte, que universidade, faculdade não é para todos. Quem quiser que vá lá que pague. É de não acreditar que existe figuras dessa, né? No nosso governo. Se bem que não sei quantos ministros nós já tivemos. O último ministro, inclusive, tinha um currículo de graduação que ele não tinha. O cara botava no currículo uma coisa que ele não fez. Ele se matriculou, mas não fez, né? Então é isso. Olha, para completar, hoje tem lá nos analistas, já deu 5 minutos? 6 e 7. Já passou? E por que esse olhinho não mexeu hoje? Hein? É porque tu tá prestando atenção, né? Só lembrando o seguinte, hoje tem, né, o deputado, né, que veio dar entrevista aqui do PT, o Luiz Henrique Lula da Silva, 2 blocos com ele, né, falando da chegada.
E demos até uma provocada nele, né? Pegou fogo lá, quando falamos de Bolsonaro. Mas nós falamos, a pergunta que eu fiz foi em relação a essa questão que eu estou muito preocupada, do que vai dar essa imprensa. Teve uma repercussão muito forte, né? Nós vamos até espalhar o programa de ontem agora, porque hoje não deu, era tanta coisa para divulgar, mas agora, terminando o programa, nós vamos fazer. E o Iglesio que veio contar, dizendo o seguinte, como é que foi a briga dele lá com o promotor. Ah, meu Deus do céu, Senhor, dai-me força, dai-me força. Ai, pois é, meninas, tem mais algum assunto que vocês querem tratar? Né? Eu acho que a gente já falou tanto hoje, uma coisa impressionante. E aí, o que eu quero dizer a vocês? Que ao mesmo tempo que a gente vê tantas figuras desnecessárias nesse mundo, né? A gente também vê tanta gente com uma história tão bonita, né? Como o Manuel da Conceição. Mas só para me entender aqui uma coisa, qual foi a música que as meninas escolheram hoje? Foi do Chico Buarque, Cálice. Ah, é para alguém ou para algum político assim? Vocês pensaram? É porque eu gosto da coisa, né? Como eu botei lá o César Teixeira, o César, essa música do César foi indiscutivelmente uma das músicas que mais fortaleceu a luta contra a ditadura. Essa música sai. E Cálice também. Cálice traz exatamente essa questão de que nós precisamos sim gritar. Olha, então volta amanhã. Hoje é 18, né? Hoje eu não errei. Hoje é 18. Amanhã nós estamos de volta. Obrigado pela sua participação. Coluna Então, a opinião e as fontes de Felipe Clã. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai,